os sentimentos bons, todos, a gente tá falando do humor especificamente, né? Mas eu falo muito nas minhas redes, assim, sobre... Não sou nenhuma especialista do assunto, mas como fez diferença na minha vida, o ato da gratidão, o sentimento genuíno de gratidão, mudou muito a minha forma de ver as coisas. E eu já vi muita gente falando sobre isso. E aí, às vezes, quando vem o assunto... Aparece de vez em quando alguém pra falar, mas você tá falando isso, mas é muito fácil falar isso quando tá bem. Eu falo, mas eu não tô falando isso agora. Eu também defendia a gratidão quando eu tava na merda. Então, e eu queria te perguntar isso. A gente tá falando do humor, eu sei, mas todos esses sentimentos bons, o da gratidão, o de você, ele de fato muda a nossa... Vou chamar o quê? De vibração? Do que eu chamo? A gente pode chamar do que a gente quiser. Você pode chamar de meu bem, pode chamar de lagartixa, pode chamar de vibração, você pode chamar de aura, você pode chamar de estado mental, você pode chamar de configuração neurológica. Jorge. Mudou o Jorge, né? Jorge mudou. Mas por que eu quis dizer isso? Porque sabe que todo mundo que pensa sobre o ser humano com seriedade e buscando o bem, vai apontando mais ou menos na mesma direção. Sabe, é uma terapia, uma outra linha de terapia, é uma religião, uma filosofia, é a ciência. Cara, que no final das contas está todo mundo apontando mais ou menos para a mesma direção, que é o cultivo das emoções positivas, é o cultivo de relacionamentos e vínculos afetivos verdadeiros e profundos, é a conexão, é você saber que você não é sozinho, mas que você faz parte de algo maior. Todo mundo fala isso, não é possível que esteja errado, né? E tem mesmo, né? Porque na Bíblia fala isso, né? Que a palavra vira verdade, né? Quando você... a palavra vira ação, a ação vira... Tem isso, tem o segredo, né? O segredo, que o pensamento... A lei da atração. A lei da atração. Então, assim... É exatamente isso. Se você for pra qualquer campo, tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Todo mundo dizendo a mesma coisa. Se foca nas emoções positivas e no lado bom do lado ruim. Pois é, porque não é... E, de novo, aqui não é uma coisa ingênua. Eu entendo as críticas das pessoas que falam sobre isso, né? Ah, mas também... É isso aí porque você tá bem, quero ver se você estiver ruim. Ou, puxa, que visão cor-de-rosa da vida. Não é uma coisa ingênua. A gente já... Minha barba é branca, né, gente? Quem tá vendo, quem tá só ouvindo não sabe, mas eu tô falando, minha barba é branca. Eu já perdi a inocência, assim, a vida não é só alegria, a gente se dá mal, a gente sofre, a gente tem perda, a gente tem dor. Não é aquela ideia da positividade tóxica, né, da felicidade como uma imposição. Você tem que se obrigar a sorrir e ser feliz o tempo todo. Se você sorrir o tempo todo, você vai ficar feliz o tempo todo. Isso é uma besteira, né? Eu acho que o que a gente está resgatando aqui é a felicidade como uma possibilidade e não como uma obrigação. É possível você se focar em aspectos positivos mesmo numa situação ruim. Você não vai negar que aquilo é ruim. Você está num velório, a pessoa morreu. É uma tragédia, é triste. Você nunca mais vai poder conversar com aquela pessoa. É triste. Você não vai negar a tristeza disso. Mas você pode agradecer porque, puxa, naquele momento... As pessoas vieram te ver. Você pode agradecer pelos momentos bons que você teve com aquela pessoa. Aliás, em volta de caixão de velório, o que mais tem é piada, casos engraçados que aconteceram na nossa vida com aquela pessoa que você foi. Por quê? Para aliviar o ambiente, para trazer essa leveza que é o poder do humor e que é ver a possibilidade de algo positivo, mesmo na dor, sem negar a dor. Uma das coisas mais fascinantes que eu encontrei pesquisando para o livro foi uma pesquisadora israelense que fez o doutorado dela entrevistando sobreviventes do Holocausto. E ela entrevistou especificamente sobre o uso do humor. Então os caras estavam lá, no campo de concentração, passando fome, passando frio, vendo gente morrer, e os caras faziam piada. E o Viktor Frankl, né, que é um psicólogo super influente, fundador da logoterapia... Se tem um limite do humor... Tá aí, né? Então, mas eu falo assim, se até aí tá o humor, então ele tá em qualquer lugar. Sim. Né? E o Viktor Frankl, ele fala, ele foi um sobrevivente, depois ele escreveu, né, O Sentido da Vida e escreveu, criou uma forma de terapia, logoterapia, e ele fala, o humor lá era uma estratégia de sobrevivência. Eu fiz disso um exercício. Maravilhoso. E eu estimulava as outras pessoas. E aí vários sobreviventes falam, o humor às vezes era uma maneira de se vingar de um guarda fazendo zoeira por trás dele. O humor às vezes era uma maneira de compartilhar informação muito rápido, que você conta uma piada, todo mundo já entra na mesma página, todo mundo sabe o que você está falando, todo mundo entra na mesma sintonia.
E uma maneira de, ainda que momentaneamente, isso todos falam, mesmo depois nos capítulos que eu falo sobre o humor nos hospitais, o humor em tragédia, é uma maneira de, sem negar aquele sofrimento, você ter um alívio. Você ter, mesmo que transitoriamente, um momento que você se coloca acima da dor e você está rindo daquilo. Porque, no fundo, você pode agora não estar doente com câncer ou não estar num campo de concentração, mas você tem uma dor de estar aqui nesse Qualquer que mundo. seja ela. Né? Por isso que a gente está falando aqui de Setembro Amarelo, porque a gente fala de depressão, porque existe uma dor de estar nesse mundo. E o riso é uma maneira de você levantar um pouco a cortina ali, sabe? E olhar para o lado de trás dessa realidade, e ver uma realidade em que não existe dor, ainda que transitoriamente, né? Enfim, então eu sou apaixonado, se deixar eu vou falando. Depois. Não, é ótimo, é ótimo. É um assunto muito interessante. Eu lembro uma vez que o Patrick Maia, o humorista, ele postou um tweet falando assim, se você não ri de um assunto é porque o julga superior a você. Né? A piada é uma maneira de você se colocar acima do problema. Exato. O problema existe, mas eu sou mais forte, eu sou maior, eu sou mais resiliente que o problema. Perfeito. Né? Então, é isso.